Oi pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história e como aconteceu o meu despertar espiritual. Eu acredito que muitas pessoas estão passando neste momento por um despertar muito intenso. Muitas vezes as pessoas estão começando a se revoltar de alguma maneira de como as coisas ao redor acontecem, os padrões, as crenças, e às vezes nem percebem que estão passando por um despertar. E o que é esse despertar? É despertar da própria essência, descobrir a potência que é a nossa essência. E eu vou contar agora um pouquinho como foi o meu despertar. Bom, tudo começou com a minha infância. Eu sempre fui uma criança que questionava muito e era muito curiosa, perguntava muitos porquês, principalmente os porquês das regras. Nunca gostei muito de regras, nunca aceitei muito bem as regras, não entendia porque determinadas coisas tinham que ser assim, sem uma explicação lógica, né? E que não estavam de acordo com a minha essência, não era o que eu queria realizar, não era o que eu precisava fazer. E principalmente na escola, onde eu realmente encontrei essa dificuldade, onde eu realmente comecei a sentir uma vontade de não estar ali, porque muito do que eu estava aprendendo não estava preenchendo meu ser, simplesmente não estava. Então eu estava indo porque eu precisava ir, assim como muitos seres humanos crescem, precisam ir. Claro que tem muita informação que a gente recebe, ela é importante para o nosso crescimento, mas eu acredito que existe muita informação que realmente ela não é necessária, principalmente porque a gente não absorve essa informação, a gente aprende a memorizar, a gravar essa informação. E muitas vezes, muita dessa informação a gente nem usa, não é mesmo? E as questões da essência dentro da escola, elas não são vistas. Então, cada criança, ela tem seus gostos, ela tem vontade de descobrir coisas diferentes. Então, essas coisas, elas não são observadas. Todas as crianças têm que seguir o mesmo padrão. Então, por quê? Eu questionava isso. Então, lá pelos meus 18 anos, eu comecei a trabalhar na área de eventos, que para mim foi muito legal. Por quê? Porque toda semana era algo diferente, eram pessoas diferentes, e eu percebi que eu não gostava de rotina. Eu gostava de conhecer gente nova, eu gostava desse movimento, mas ainda não me sentia conectada a ponto de perceber que isso preenchia o meu ser de alguma maneira. E então eu fiquei trabalhando na área de eventos por 5 anos, e o meu último ano, né, dentro dessa área já foi um ano assim de questionamentos profundos, porque eu senti um chamado muito grande da minha essência e não estava percebendo o que estava rolando. E assim, eu não tinha feito nenhuma faculdade, então eu sabia que muitos dos colegas que estiveram comigo na escola já tinham se formado e todo mundo já escolheu o que fazer da vida, e eu ainda estava assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porque na área de eventos eu não quero continuar, porque é legal, mas não me preenche. E também não quero estudar nada que as faculdades oferecem, porque assim, eu posso escolher algo que talvez eu até goste, mas não é algo que vai me preencher também. Eu já sentia isso. E comecei a questionar e pedir esse direcionamento. Eu elevava o meu pensamento e pedia esse direcionamento. Então, até que um belo dia eu estava alugando a casa em Toque, e a casa onde eu fiquei ficava bem no meio da floresta, assim, bem no meio do mato. Então, esse contato com a natureza, ele realmente nos conecta com a nossa essência. Ele nos traz, quando a gente está na natureza, a gente recebe insights, a gente se conecta com o que há de mais profundo dentro de nós. Então eu fiquei um mês inteiro dentro desse processo de questionamento, e aconteceu que uma amiga da minha mãe veio da Alemanha passar uns dias no Brasil, e eu chamei ela e minha mãe para ficar uns dias lá com a gente. E essa mulher, ela é incrível, ela já é buscadora há muitos anos, muito antes de eu começar a buscar, e ela tinha feito curso de Reiki. E quando ela me falou um pouquinho o que era o Reiki, eu senti, me deu um clique, e eu
eu percebi que é isso que eu preciso para mim, é isso que eu preciso conhecer. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu já sabia que era isso. E aí, por acaso, naquela mesma semana, ou na outra, eu não lembro exatamente, a gente recebeu uns amigos lá. E na época, o parceiro de uma grande amiga minha me falou de um lugar muito especial que oferecia um curso técnico de 2 anos, que era de naturopatia e massoterapia em São Paulo, e que dentro desse curso é incluído assim todas as terapias holísticas integrativas naquela época, né? Que hoje existem muito mais. Mas era incluído todas essas terapias e então desde massagens terapêuticas, aprende-se muito sobre acupuntura, meridianos e toda essa medicina chinesa, né, ventosa terapia, mocha bustão, reflexologia, etc. Mas também se aprende muito sobre a medicina indiana, então a Ayurveda, os chakras, sistemas de chakras, um pouquinho do yoga, mas assim, a questão do yoga foi meio mais só uma introdução. E aí, quando eu fiquei sabendo sobre esse curso, eu senti na hora que era isso, eu me encontrei. Eu não sabia o que me esperava, porque até então eu não tinha nenhum contato com ninguém que estava nessa área, mas eu sabia que era algo que era para mim. E aí, na mesma semana, eu entrei em contato com essa escola e decidi fazer a matrícula. Então, dentro desse período na verdade, em 6 meses, a minha mudança interna já foi muito radical, porque a minha essência fez o chamado de mudar vários padrões dentro de mim, os mesmos padrões limitantes que me faziam sofrer e querer brigar e querer, enfim, ficar repetindo essas coisas que nos deixam para baixo. Os padrões alimentares mudaram. Eu comecei eu tirei a alimentação à base de carnes, né, frango, peixes da minha dieta alimentar, introduzi muitos legumes, então só isso muda a energia nossa interior profundamente. Mudei vários aspectos dentro de mim. Então, em 6 meses, além disso, inclusive, né, antes disso eu era uma pessoa muito de sair. Eu saía muito, ia pra balada, eu bebia, como muitas pessoas comuns por aí. E dentro desses 6 meses eu fui sentindo que o álcool estava me prejudicando, porque eu continuei saindo, porque todos meus amigos estavam vivendo ainda esse mundo, né? E eu saía, mas não sentia mais essa vontade de beber álcool. E ninguém tinha me falado nada, ninguém falava, olha, você tem que parar disso, parar com aquilo. Foi um chamado mesmo da minha essência de começar a olhar para mim e começar a cuidar do meu templo, cuidar de mim. E foi muito sutil, mas foi rápido. Essa percepção, ela foi sutil, mas foi rápido. E aí, em 6 meses eu parei de tomar álcool. Eu não conseguia mais, eu não tinha mais vontade de tomar álcool. Então foi uma mudança muito radical na minha vida para melhor. Mas eu comecei a questionar ainda mais, porque eu comecei a entrar no mundo de questionamentos maiores. Por que o nosso sistema é assim? Por que a nossa indústria alimentícia é assim? Por que a indústria farmacêutica é assim? Por que existe essa corrupção no mundo? Enfim, inclusive é um processo natural de todos os seres humanos quando despertam. Eles começam a se questionar e se revoltarem com algo que eles veem ao redor. E como a gente passa a começar a fazer as coisas corretas, né? As coisas para ajudar o outro, a gente passa a não aceitar que o outro faça de uma maneira diferente, né? Então é uma luta, uma revolta, por que o outro não pensa assim, por que o outro não enxerga, que também faz parte do processo, né? Porque você sai de um lado, daí você vai para o outro, porém você vai para um outro extremo, porque você ainda nutre muita raiva, não aceita muitas coisas. E aí, aos poucos, as coisas vão começando a equilibrar, né? Bom, e aí, eu engravidei, eu tive a minha filha, e ela foi meu maior
meu maior aprendizado dentro dessa minha nova visão no mundo, porque eu fui botar tudo que eu sabia em prática com ela. É a questão da paciência, é a questão do amor incondicional, de não querer controlar, é a questão de várias coisas. Então ela me ensinou muito. E aí eu fiquei um tempo, eu já sentia que era com isso que eu queria trabalhar, que eu queria poder transmitir esse conhecimento para as pessoas, mas eu fiquei 4 anos da minha vida dedicando meu tempo para minha filha. Então, quando eu tive a oportunidade, eu morei fora, morei em Israel, e aí eu voltei para o Brasil e fui morar direto no litoral. E quando eu vim para o litoral, eu comecei a sentir que eu preciso começar a voltar. Mas eu não queria voltar a trabalhar por trabalhar. Eu queria dar o meu melhor, o que eu sei fazer, o que eu faço com o maior amor. E eu não sabia por onde começar. E aí que surgiu uma grande oportunidade aqui. Então eu fui estudar um pouquinho mais para ter essa coragem de iniciar. E a cada livro de autoconhecimento, a cada meditação que a gente faz, a cada documentário que a gente assiste, ou a cada vivência, é um portal que a gente abre dentro de nós para acessarmos mais conhecimento, mais sabedoria que já existe dentro de nós. Então, a cada dia, isso ia se expandindo na minha vida, isso se expandindo. E então eu fui estudando um pouco mais ali, estudando. Inclusive, eu não paro até hoje. Eu tenho uma sede muito grande desse conhecimento maravilhoso que não nos foi revelado há muitas vidas, na verdade. Não nos foi revelado nessa vida. A gente não vê essa informação na televisão, a gente não vê essa informação assim sendo divulgada. Por quê? Porque é uma informação que leva ao autoconhecimento. Uma pessoa que se conhece, ela se empodera. E uma pessoa empoderada, ela não pode ser controlada. Então, o governo, ele nunca vai querer a população empoderada. Ele vai querer uma população que não sabe o que fazer, que duvida, que tem medo, né? Então, eu sinto que esse é o meu caminho, de poder empoderar as pessoas, de poder ajudar elas a se reconectarem com a própria essência e poderem ter uma vida mais equilibrada, com sentimentos mais elevados, assim como eu tive essa oportunidade de poder ter uma vida assim.